Eu quero começar falando sobre perspectivas. Existe uma frase que é dita há bastante tempo pelos pessimistas, mas neste ano é dita por parte significativa da torcida do Internacional. A frase é: eu tô só pelos 45 pontos. Quase todo mundo sabe o que significa isso, né? Essa frase se refere ao Campeonato Brasileiro fazer os 45 pontos necessários para não cair para a Série B, que foi quase o que aconteceu com o Internacional na última temporada. Por que, que o torcedor colorado está tratando dessa forma? Porque ele não está vendo perspectivas muito boas. E eu também digo para vocês, por mais que eu queira ser otimista neste começo de ano, que é muito difícil ver perspectivas boas. Eu não acho que isso seja impeditivo e que devemos ser definitivos de que o Internacional vai fazer um ano ruim. Não, não ser otimista não significa que a gente vá cravar que o ano do Inter vai ser ruim. Por que, que as pessoas estão dessa forma imaginando? E muitos colorados sem perspectiva alguma para o 2026? Por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, pela direção. Ninguém mais confia na atual gestão do Internacional, que vem de 5 anos de trabalho horroroso em que destruíram o clube em quase todos os âmbitos. Então, o primeiro ponto é esse: ainda ser a gestão Barcelos em 2026. O segundo ponto é que a galera está vendo o que vem acontecendo desde que terminou o Campeonato Brasileiro, dia 7 de dezembro, até o dia de hoje, dia 12 de janeiro, que é praticamente nada no que diz respeito a reforçar o grupo. Nós conseguimos a proeza de piorar desde aquele dia em que nós quase caímos para a Série B até agora. Nós pioramos. Nós pioramos. Porque foi embora o Vitão, por exemplo, um titular incontestável, e a gente não fez movimento algum, a não ser o Paulinho de Paula, que é o único jogador anunciado pelo Internacional até agora. Aliás, um erro estratégico importante. Tu não pode anunciar o Paulinho de Paula como primeira contratação da temporada, sabe? Espera uma contratação um pouco mais expressiva e anuncia junto. Mas enfim, foi o que aconteceu, o que diminuiu ainda mais as expectativas dos colorados. E ninguém aqui está cravando que o Paulinho de Paula não possa dar certo no Internacional, mas convenhamos, é uma contratação de mínima expressão. De mínima expressão. Né? Os movimentos que nós estamos vendo de substituição ao Vitão, eles também não são muito alvissareiros. E a gente vai esperar que o Inter se reforce. E o Inter precisa se reforçar para o time titular e precisa se reforçar especialmente para grupo. Nós estivemos em campo ontem, no Campeonato Gaúcho, por um planejamento estabelecido com um time de guris, que foi bem. E nós gostamos de alguns guris que nós vimos em campo. O Benjamin, que segundo volante interessante, né? O centroavante, muito bem posicionado, Bezerra, o lateral esquerdo, o Alisson. Tá bem, tá bem. Mas, com todo respeito, não vamos nos agarrar nisso nesse momento como solução. Utilizar a base é importante, colocar esses guris num grupo depois para que eles sejam aproveitados é importante, mas nós precisamos contratar. Nós precisamos ter um time melhor. Nós precisamos ter um grupo melhor. Neste momento, nós somos inferiores ao Grêmio, por exemplo. Eu estou falando aí de título do Campeonato Gaúcho, mas eu estou falando de uma referência que sempre existe para a gente do nosso rival. Estamos inferiores ao Grêmio, que também não está grande coisa. O Internacional, da forma que está hoje, a não ser que aconteça um milagre promovido pelo Pesolano, da maneira como está hoje, com o que tem hoje, é realmente pelos 45 pontos. É realmente pelos 45 pontos. E eu não estou, gente, esperando que o Internacional vá fazer contratações super expressivas, vai trazer jogador que vai parar o aeroporto Salgado Filho. Eu sei que não. Eu sei que o Inter está procurando no mercado dois perfis de jogadores. Isso é muito preocupante. O Inter procura no mercado
dois perfis de jogadores. O primeiro, o jogador que não tem contrato, que está largado. O clube que ele estava não se interessou em renovar e ninguém se interessou em pegar ele até agora. Esse é um tipo de jogador que o Inter está procurando. E o outro jogador, o outro tipo de jogador que o Inter está procurando, pode avaliar aí. Cada jogador especular. O outro tipo de jogador que o Inter está procurando é jogador que vem de lesão grave, porque também ninguém quer. Jogador que vem de lesão de operação de joelho e parou 8, 9 meses e está voltando. Esse é outro tipo de jogador que o Inter está procurando, que é jogador que os grandes clubes evitam, justamente pelo risco que envolve o retorno de uma cirurgia tão importante. É triste isso. É triste isso, mas eu ainda acredito que com criatividade, com competência, tu vai encontrar jogadores que possam te dar uma boa resposta. De novo, eu estou fazendo uma explanação aqui de todas as nossas preocupações que fazem com que a gente tenha uma expectativa pequena. Mas, de novo, com competência, com trabalho criativo e assertivo, mesmo com todas essas dificuldades, tu pode formar um time competitivo e daqui a pouco brigar por um título da Copa do Brasil. O Corinthians e o Vasco eram horrorosos e decidiram a Copa do Brasil. Dá para fazer. Dá para fazer. Com competência, dá para fazer. Campeonato Brasileiro não dá para brigar, mas dá para fazer. Sabe? Vamos ser competentes. Vamos fazer a coisa certa. Nós aqui vamos cobrar para que a coisa certa seja feita. Vamos torcer para o Pesolano engatar um trabalho. Isso é parte muito importante para as coisas funcionarem. É o mais importante, eu diria, é o treinador engatar um trabalho que dê a liga. Da liga. O futebol é o único meio profissional do mundo em que às vezes tu pode até não fazer a coisa mais certa, mas se der a liga, deu a liga. Nenhuma empresa acontece, não existe esse negócio de liga numa empresa. A empresa tem que ser competente, contratar as pessoas certas, ter o melhor produto, ter o melhor serviço. No futebol, não. No futebol, às vezes, tu não tem o melhor, mas dá liga. Isso é meio mágico, astral, sei lá o quê, mas pode ser que aconteça. Claro que também teria a competência do treinador, mas vamos torcer para que esse tipo de coisa aconteça, porque grandes contratações não vão acontecer. E mesmo com toda a dificuldade que o Inter tem para contratar, é letárgica a ação da direção até agora. É letárgica. Se tu tem o perfil de jogador que tu quer, tu já tinha que ter feito movimentos maiores e melhores do que fez até agora. Não existe tu ter dificuldades de grupo, conhecidas e reconhecidas, tu ainda perder jogador titular e tu tem em um mês e alguns dias contratado apenas um jogador. E a temporada já começou. A temporada já começou, nós já temos jogo importante acontecendo do Campeonato Gaúcho dentro do calendário regular profissional da temporada de 2026. E vai ser tudo muito rápido em 2026, porque tem uma parada de 45 dias lá no meio do ano. Então, antes e depois dessa parada, é pai pum. É pai pum. É gauchão 2 vezes por semana, é o Campeonato Brasileiro começando em seguida, logo em seguida a Copa do Brasil. Não tem tempo para errar. Não tem tempo para errar, porque não vai ter tempo para corrigir depois. Campeonato Brasileiro, se tu faz 5 rodadas desastrosas, tu já definiu o que tu vai brigar na competição. E o começo de Campeonato Brasileiro para o Internacional é terrível em dificuldade. Então nós realmente vamos ter que ter um cuidado importante com as coisas que estão acontecendo neste começo de temporada. Vamos cobrar, vamos estar aqui, vamos acreditar, né? Vamos acompanhar, sempre em cima, estabelecendo a crítica e fazendo a cobrança. E aqui a gente é forte para isso, aqui na Baldaço TV, vocês sabem disso, graças a vocês. Então a gente vai ter uma ação importante nesse tipo de cobrança. É o último ano da gestão Barcelos. E isso, evidentemente, nos preocupa. A briga é só para sair vivo deste ano
ou a briga é para brigar por algo importante? Vamos vendo, vamos vendo. O famoso vou ver e te aviso.